Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Deus lhe trouxe aqui. Foi o Senhor que providenciou esse encontro entre você e o seu Deus. E quando Ele faz isso, é porque Ele quer nos ensinar, Ele quer nos aperfeiçoar, Ele quer que a gente cresça. Ele quer que algo maravilhoso aconteça em nós. E independente de quem for pregar, cantar, orar aqui na frente, Deus é que faz isso. Essas pessoas aqui são só instrumentos. Mas é Deus que opera, é Deus que faz a diferença. Meus irmãos, Jesus nos dá uma grande lição sobre evangelizações e missões. Maravilhosa lição. Que ensinamento fantástico. Baseado no Evangelho de João, capítulo 4. A gente já viu, ainda nesse capítulo 4, a história da mulher samaritana. Mas dentro da história da mulher samaritana, tem uma conversa de Jesus com seus discípulos, com seus apóstolos. João 4, 2 versículos. O versículo 34 e o versículo 35. João 4, versículo 34 e versículo 35. Nessa hora, o contexto desse texto é que os discípulos tinham ido à aldeia buscar alimento e Jesus tinha ficado ali no poço conversando com uma mulher. E eles voltam e está ele conversando com a mulher. E diz: Senhor, come. Ele disse: a minha comida, é o que vai justamente do texto, que é fazer a vontade do meu Pai que está no céu e etc. Tal. E nesse contexto, em seguida, a mulher samaritana leva ele lá para a aldeia. Venham ver todos. Obrigado, irmã. Aquele que tem falado, ele não porventura o Cristo, e aí o evangelho chega naqueles samaritanos. Verso 34 e 35. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Veja só a resposta dele. Senhor, o senhor não vai comer não? A comida chegou. A pizza chegou. E aí, vai comer não? Verso 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vedes as terras, no plural, que já estão brancas para ceifa, para colheita. Que Deus aplique a porção da sua palavra em nossos corações. Meus amados irmãos, é vendo esse texto e pensando sobre o rumo, os passos, o caminhar da igreja. Como servos de Deus, como nós, que um dia fomos alcançados pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, Deus nos alcançou e nos tirou do lamaçal do pecado, pôs os nossos pés sobre a rocha e aponta-nos para a eternidade, onde um dia estaremos para sempre com Ele. O fato é, meus amados irmãos, é que enquanto isto não acontece, o que deve ocupar nosso tempo? Qual deve ser a nossa principal atividade? Ou o propósito, e quanto não chega a nossa hora? Alguns se acham que estão como numa sala do médico, na antessala. Uma pessoa de gente ali sentada, e aí começa a lista, né? Até que chama o seu nome. Fulano de tal. Aí você entra na sala para ser atendido pelo médico. Muitos, ou o dentista, né? Dentista a gente sofre mais. Por quê? É porque a gente fica ouvindo aquele barulhinho. Dá uma agonia só de ouvir aquilo ali. E uma vez, só abrindo parêntese, né? Eu disse, com um dentista amigo meu, assim, e eu disse: rapaz, eu vou dizer, isso traz um pânico, é um terror.
Psicologicamente isso é horrível. Só de ouvir a gente fica tremendo de medo. Será que a ciência tão moderna não inventou uma máquina de fazer obturação sem fazer essa zoada, não? Uma máquina moderna, silenciosa, pelo amor de Deus, esse já. Oxi. Já. Aí qual é? Escova de dente. Eu digo, valeu, eu mereço. Muito bem. Então, voltando ao nosso assunto, muitos irmãos, na sua vida com Deus, se consideram nessa antessala da chamada para a eternidade. Se chegar a sua hora, convictamente, sem soberba ou petulância, ele sabe para onde vai, só ouvir o chamado do Senhor, ele vai para os arcanos da cidade eterna. E ele sabe que vai, não porque mereça, mas porque Deus, por sua graça e misericórdia. Ou então, o grande dia que a trombeta soará e a sua igreja na face da terra será levada para sempre. Mas o fato é, irmãos, enquanto estamos nessa antessala, somente parado, esperando o tempo, lendo uma revista, hoje, né, vendo as mensagens do WhatsApp e do Instagram e do Facebook. Ou então, há outro conceito mais moderno, é o crente de 3 S's: salvos, sentados e satisfeitos. O fato é que essa postura tem trazido uma certa anestesia na igreja. A igreja tem, na verdade, vivido uma sonolência, um estado de inércia, em stand-by, nem desligado, nem ativo, na espera. Mas foi isso que Jesus disse que nós fizéssemos? A grande pergunta é, o que Jesus quer de nós enquanto Ele não vem nos buscar? Com certeza, Ele virá nos buscar. A Bíblia diz que Ele vai voltar. A Bíblia diz que Ele foi preparar lugar para nós. A Bíblia é clara em nos mostrar que existe um lugar maravilhoso nos esperando, que Ele mesmo vai fazer isso. E foi construído esse lugar no Calvário, na cruz. O acesso a esse lugar foi pelo sangue de Jesus, não por nossos méritos. Mas o fato é, meus amados irmãos, enquanto isso não acontece, o que devemos fazer? Como devemos nos portar? Hoje, não diferente de alguns católicos, muitos evangélicos vão para a igreja só no domingo. E vai quase que no automático. Para assistir, ir para casa e dizer, cumpri minha obrigação. Muitos ainda se tornaram, como era comum, evangélicos nominais. Como tem católicos nominais. O que é católico nominal? É que ele diz que é católico, mas não passa nem na porta da igreja. Se perguntarmos a ele quais são os sacramentos, o que é missa de 7º dia, o que é extrema comunhão, o que é isso, ele não sabe de nada, mas é católico. Assim também que alguns evangélicos, se nós perguntarmos alguma coisa da nossa fé, da nossa doutrina, ele não sabe de nada, mas ele diz, eu sou evangélico. A grande questão, meus amados irmãos, vem aquela pergunta, né? Quando o Senhor voltar, encontrará o Senhor fé na terra? Quem é responsável em fazer essa diferença? Qual deve ser a nossa atitude e o nosso comportamento como os filhos do grande Deus, como servos do grande Senhor, como súditos de um reino chamado céu? Jesus, ele está falando com a mulher samaritana e está apontando para ela qual o sentido da vida. Jesus ensina aquela mulher que não é se apaixonando e casando várias vezes e buscando no casamento ou nos maridos a segurança, a razão e o propósito da sua vida.
E ele diz que ele é a água da vida, ele é o Messias, ele é o Cristo. O Pai procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai, Espírito e verdade. E os teus discípulos chegam com a comida, vê conversando, mas ninguém ousa perguntar: "Ei, isso, que coisa é essa, Senhor?" Conversando com a mulher em público, ainda mais essa mulher nem crente é. Ela não é nem judia, ela é samaritana. Isso está muito errado, isso aí não sei não. Ninguém ousa fazer essa pergunta, embora que seus corações fervilhassem com essas perguntas. E aí diz: "Senhor, olha aqui, Senhor." E Jesus dá essa resposta por conta da inquietação do coração deles. O foco, para quem eles estão olhando, aonde está a tendência da vida deles, o que eles estão pensando sobre aquilo. E Jesus vem, talvez, isolando o texto, acha que Jesus vem com uma resposta, vamos dizer, dura, ignorante, bruta. Não precisa disso, Senhor. A gente só está chamando o Senhor para comer. Não comer, ele não quer, mas não precisa responder assim. Talvez alguém pudesse responder-lhe dessa maneira, porque simplesmente nós convidamos o Senhor para comer conosco. E qual foi o problema nisso? Mas se nós observarmos todo o contexto, há uma questão: por que Jesus responde dessa maneira? O que ele está ensinando? O que ele está nos ensinando? O fato é, meus amados irmãos, é que independente que sejamos no nosso dia a dia, dona de casa, professor, alunos da universidade, né? De Campina Grande, muito bem. Ali está o outro lado de João Pessoa, está outro universitário aqui de Recife. Ixi, esse povo, né? A outra ali que vai fazer também, a filha de Cleidia, que está muito empolgada. Enfim, ou você é profissional, estudante, dona de casa, aposentado, ou o que você é, a grande questão é o que você está fazendo enquanto Jesus não veio lhe buscar. Enquanto não chegou a sua hora com a eternidade. Que interessante que eles foram atrás de comida, e claro, tem que ir. Mas a questão é, se vocês observarem nos versículos anteriores, é que eles estão incomodados porque Jesus está falando com a mulher samaritana, meio-dia, nesse poço aqui. Que conversa é essa? Ninguém sabia o que ele estava falando, por que estava falando, o milagre que estava acontecendo na vida daquela infeliz. A graça de Deus e o poder de Deus restaurando aquela mulher, fazendo-a uma herdeira e co-herdeira de Cristo, uma pecadora para uma cidadã do céu. Ninguém estava vendo isso. Por quê? Onde está a sua cabeça? Onde é que estava a cabeça daqueles apóstolos, dos seus seguidores? E esta manhã, eu queria pelo menos apresentar algumas lições a respeito à evangelização e missões e o papel da igreja. Primeiro, nós não estamos aqui neste mundo a passeio. Nós temos uma missão. Não estamos aqui a passeio, mas temos uma missão. Sim, somos forasteiros, porque o nosso reino, a nossa casa, o nosso mundo não é este. Não é este. Mas enquanto não chegamos, nós temos uma missão e temos um propósito. E a Bíblia está repleta dela, e o próprio Jesus direciona-nos desta maneira e aponta-nos desta maneira a missão, o propósito, o que fazer, tudo. Final de Mateus, ele diz que temos uma missão. É chamada a Grande Comissão. Ide por todo mundo. Todo mundo. Ensinando-os. Fazendo discípulos e batizando-os, na convicção que nesta missão vocês não estarão sozinhos. Eis que estou convosco todos os dias
até a consumação do século. Deus nos dá uma missão clara, objetiva, ainda nos dá a certeza da sua presença nesta missão para que cumpramos bem. Não a faremos sozinha porque não temos a capacidade de fazê-la. Pregar o evangelho do reino, fazer aprendizes, alunos de Cristo, batizá-los no nosso próprio nome. Não, isso é um milagre sobrenatural, é a ação de Deus, é o poder de Deus. E meus amados irmãos, a minha missão, diz o texto, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não podemos esquecer que somos discípulos deste que disse que tem essa missão. Estamos aprendendo com ele a ser igual a ele. Não só no caráter, no comportamento, nas reações, nos sentimentos do dia a dia, na nossa relação com Deus, mas também na missão, na obra que temos a realizar, no papel que temos a desempenhar, na função que temos a fazer. O verso 34 deixa claro o que Jesus quer dizer. Que a sua razão, o seu propósito, não é se satisfazer plenamente e alcançar seus objetivos aqui. Eles são apenas meios. Para que comer? Porque você foi buscar comida. Para que a gente continue vivo. Mas para que continuar vivo? Porque a minha missão é essa. Se você tem uma profissão, Deus não chamou você para ser aquela profissão. Deus chamou para você ser servo e serva dele, para cumprir uma missão. Aquilo que você faz profissionalmente é um meio para o seu sustento. É o pão. É o dia a dia, mas não é a razão última e propósito último da sua vida. É a missão que Deus lhe deu, que é a razão última de sua vida. Se você é médico, professor, motorista, eletricista ou estudante universitário, não é a razão última da sua vida. É um meio. É um meio. A segunda coisa, irmãos, é que Jesus nos ensina que não devemos esquecer qual é a vontade e a obra de Deus. O mundo é enfático e claro em dizer que você e eu devemos seguir o coração para ser feliz. E somos fissurados em realizar os nossos desejos, cumprir satisfatoriamente as nossas vontades, fazer isso ou fazer aquilo. Mas o texto me ensina de que, como servos, nós não somos de nós mesmos. Se você é servo, a primeira lição e aprendizado que o servo tem é que ele não tem nada, nem a sua vida dá direito a ele. Ele não tem a roupa, ele não tem sapato. Ele não tem vontade, ele não tem vida. Tudo está concentrado no seu Senhor e ele faz e só está vivo porque o Senhor permite, porque o Senhor pode dizer, mate-o, prenda-o, torture-o, ampute seus pés, fure seu olho, porque era dono. Assim, nós precisamos entender de que nós não temos em nós mesmos vontade e vida própria. Paulo diz que pegou as suas vontades, o seu querer, o seu eu e colocou na cruz. Já estou crucificado com Cristo. E quando nós pensamos em crucificação, nós pensamos em Jesus crucificado, mas pensamos também que ele não ficou ali e saiu. Ótimo, é verdade, é uma verdade teológica, bíblica fundamental. Mas nós precisamos entender que a ideia de Paulo de crucificação é morte. Ninguém vai para a cruz e sai dela, só um que saiu e está vivo para sempre. Todos que foram para ela sabiam e tinham uma convicção plena, morreriam.
Não sai. Ninguém faz test drive de cruz. Ninguém dá uma voltinha, só experiência para ver como é que é ficar numa cruz. Quem ia para uma cruz tinha convicção, não sai mais de lá. E Paulo está dizendo que o seu eu, que ele, como servo, fez isso. Já estou crucificado com Cristo. Não devemos esquecer qual é a vontade e a obra de Deus na nossa vida. E por mais que você queira passar naquele concurso, realizar aquele casamento, fazer isto, adquirir, conquistar isso ou aquilo, tudo isso não deixa de ser meio para que você cumpra a missão que realmente Deus quer que você cumpra. Que seja um excelente profissional na sua área. E deve ser zeloso, responsável, eficiente, bom profissional. Que bom! Excelente profissional, que cumpre a carga horária, que dá aula, que faz a diferença. Mas tudo isso é meio, não é fim. Assim como o seu Senhor, você tem uma obra a realizar e uma vontade a cumprir que não é a sua. A obra não é a sua. A vontade a cumprir não é a sua. Mas daquele que nos tirou das trevas para a luz, daquele que nos resgatou do inferno para o reino do seu amor, daquele que nos comprou a preço de sangue para morarmos com ele na eternidade. A nossa vida pertence a ele. Por último, não podemos deixar de obedecer ao Senhor para ver o que o Senhor vê a respeito desse mundo. O Senhor sabia que o mundo estava perdido, sabia. Cada vez mais perverso, sabia. Mais amante dos prazeres do mundo do que do próprio Deus, sabia. Mas o texto sagrado diz que ele olhou com graça, com misericórdia, e decidiu salvar o homem pecador, o perverso, o iníquo, e trazer ele para junto. E a missão que Jesus dá é que levantemos os nossos olhos para perceber, para enxergar. E muitas vezes, irmãos, nós estamos com os olhos baixos, no aqui, no agora, muitas vezes nos nossos pés ou no nosso umbigo, e esquecemos de que o nosso alvo é Cristo. É onde nossos olhos devem estar. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Nós esquecemos. E sofremos muito. Porque nos frustramos. Mas quando a gente ergue os olhos e começa a olhar para aquele que está diante de nós, grande general, marchando para a vitória, tudo isso se torna pequeno. Quando Jesus convida os seus discípulos a levantar os seus olhos para ver uma verdade, é porque eles estavam ainda pensando no que a gente vai comer. Para a gente comer, a gente tem que ter pão. Para ter pão, tem que ceifar. Para ceifar, tem que plantar. Ainda falta 4 meses para a ceifa, porque o produto era sazonal. Plantava em determinado mês para colher em determinado mês. E se plantasse fora desses meses, o frio ou o calor demais, acabava com a plantação. Então tem que se plantar naquele mês, que fosse adequado, para a colheita naquele mês, para a colheita acontecesse. E tem que ser dentro dessa temperatura, desse clima X. Então eles pensavam assim, que a vida era caminhada dessa forma, porque a gente precisa comer, a gente precisa viver, a gente precisa o dia a dia, e tratar das coisas, e pagar as contas. A gente precisa no corre-corre resolver as coisas aqui. E precisa. E precisa mesmo. Porque se você não pagar as suas contas, ninguém vai pagar por você, não. Mas a questão não é essa, irmão. Jesus está me ensinando a olhar por cima disso. Jesus está me ensinando a olhar mais além, a enxergar o que ninguém está enxergando. Deus olha para esse mundo e percebe
Quantas pessoas estão esperando de que a igreja vá buscá-los? A igreja vá atrás dele. Billy Graham pregou no mundo inteiro. E na época da Guerra Fria, onde havia uma propaganda intensa entre o Ocidente e o Oriente, entre o Leste e o Oeste, entre soviéticos, União da República Socialista Soviética, e o capitalismo demonstrado pelos americanos. E esse conflito era propaganda nua e crua, um contra o outro. Billy Graham foi autorizado pelo Kremlin em pregar no estádio que aconteceu as Olimpíadas em Moscou. E ele pregou a respeito do que Jesus tinha poder de fazer na vida dos soviéticos. E milhares de soviéticos naquela noite entregaram sua vida a Cristo. Em pleno marxismo, materialismo de Lenin, de Stalin, Billy Graham pregou o evangelho da cruz. E Billy Graham, ano passado, faleceu. E outros Billy Grahams que estão aí, talvez numa mesa de bar, numa balada, num bordel. Homens e mulheres de Deus que devemos buscar, preparados para ser colhidos, brancos para a ceifa, que Ele mesmo decidiu salvar. Cabe nós, a igreja do Senhor, e buscarmos, ir atrás. Ontem nós tivemos uma reunião do conselho muito esclarecedora. E entre os membros do conselho, o irmão disse uma palavra a respeito da situação da nossa igreja, que financeiramente está vivendo momentos difíceis. Para os irmãos terem ideia, no mês de dezembro, nós tivemos 95 dizimistas, de mais de 300 membros que nós temos. Em janeiro, tivemos 85 dizimistas. E a gente fica aflito. E o irmão disse: pastor, a gente está olhando para o lado errado. Nós devemos ir buscar os perdidos. Nós devemos encher a igreja. Nós devemos evangelizar. Nós devemos ir buscar o povo. Nós aumentamos nossa bancada e nosso auditório tem 100 pessoas a mais, lugares para 100 pessoas, com aqueles bancos e com aquelas cadeiras de plástico. Tinha um número. E agora nós temos vaga para 100 pessoas a mais. E nós não temos trazido. E aí volta o que Jesus diz nesse texto. Pare de olhar para os seus próprios pés, para o seu umbigo, para os seus projetos, para o seu dia a dia. E olhar para os campos que estão brancos para a ceifa. Vidas preciosas a serem resgatadas. Vidas preciosas a serem trazidas pelo Evangelho. Vidas preciosas para serem de Cristo. E essa função e esse papel é nosso para a glória de Jesus. Essa é a nossa razão de ser, irmãos. Quando Jesus diz: vós dizeis que falta um X tempo ainda, que não é agora não, é só depois, eu digo a vocês: olhe, reparem direito. E a lição é essa: devemos olhar sobre as ordens dos olhos de Deus para enxergar os campos que estão prontos, brancos, preparados para a ceifa. Que Deus nos abençoe.